Meu nome é Bruno Lavazano, tenho 25 anos e eu nasci para quebrar padrões. Hoje em dia eu me enxergo de uma forma totalmente diferente de antes. Tipo, eu me enxergo com mais carinho, eu sou mais compreensível. E eu entendo que a gente tem seus altos e baixos para se aceitar. Não é número na balança ou coisa do tipo que vai definir quem você é. O único corpo que eu tenho, eu sou assim, não tem por que mudar. O meu corpo hoje em dia é uma coisa que eu olho e faço, caramba, pô, eu sou muito maravilhosa. Desde que eu me lembro, eu nunca aceitei meu corpo. Era uma coisa que me perseguia diariamente. É uma coisa que era bem difícil, né? Sendo que isso era muito por causa da pressão estética que eu sofria na família. A relação com meu pai sempre foi muito boa. Sempre foi muito boa. Eu moro com meu pai, depois da separação dos meus pais. Então sempre foi muito tranquila. Obviamente que sempre tem aquela aplicação, tipo, sua saúde, não sei o quê, mas nunca teve aquela cobrança de, você precisa emagrecer porque a sua vida só vai funcionar se você emagrecer. Já que minha mãe é diferente, eu tenho uma relação muito conturbada com ela. Não é a relação que eu posso dizer, nossa, que relação saudável. A minha mãe tem muita cobrança estética comigo, de roupa, de cabelo, de tudo que você imaginar, ela tem uma cobrança comigo. Tipo, de peso, de sociedade, o que as pessoas vão pensar, você não pode ser assim, porque filho de fulano não é assim, e por aí vai. Eu não digo que ela foi o motivo, tipo, nossa, foi minha mãe que me fez ter depressão. Eu acho que, na verdade, eu sempre convivi com a depressão, sendo que eu mesma não queria enxergar que eu tinha depressão. Eu acho que eu me lembro que eu tinha depressão desde criança, desde a separação dos meus pais, porque eu me lembro que eu sempre fui muito de poucos amigos. Então, tipo, a minha adolescência inteira foi na frente do computador, onde eu tinha um fake, e minha vida toda foi dentro de um fake. Eu me escondia para ser uma pessoa que as pessoas queriam que eu fosse, tipo, uma pessoa magra. Eu saí da minha época do fake, que eu fui ver a vida real, eu comecei a namorar um menino, e eu namorei com ele 2 anos, mas foi muito ruim para mim, porque isso trouxe muitas coisas negativas para mim. Então, tipo, eu não levo nada positivo do meu relacionamento com esse menino. Meu relacionamento com ele foi totalmente tóxico e abusivo. Ele tinha uma mania muito escrota, digamos assim, de falar, que me comparar com o corpo das meninas que ele via, ou na rua, ou que, sei lá, ele via no Facebook, em rede social. Ele tinha muito essa mania de me comparar. Tipo, o corpo de fulano é assim, porque o teu não é assim. Os peitos de fulano é assim, porque os teus não são assim. Fulano não tem isso, tu tem, não sei o quê. E, tipo, isso deixava a minha cabeça muito pior do que ela já era. Eu não lembro como eu entrei pra anorexia. Eu não lembro bem como começou isso. Mas eu lembro que eu tinha um grupo no WhatsApp e eram 1000 meninas que tinham no grupo. Era o máximo, tipo, 150 meninas. E a gente fazia dieta semanalmente. Toda semana a gente fazia uma dieta diferente. Então quem conseguia, sei lá, perder 5 quilos em menos de uma semana, era a melhor do grupo. Então, tipo, eu lembro que tava eu e uma amiga minha, a gente fazia competição uma com a outra. Sendo que na época que eu descobri isso, era bem antes, eu tava indo na nutricionista e tava tudo ok. Sendo que quando eu conheci o grupo, tudo veio à tona, né? Se tornou tipo um vício, principalmente nas dicas que as meninas davam. Eu não me alimentava. Eu fingia pro meu pai que eu me alimentava, mas eu não me alimentava. Eu lembro que tinha muitas vezes que meu pai comprava quentinha e na época eu tinha um cachorro. E eu, tipo, pegava a quentinha que era pra eu me alimentar e dava pro meu cachorro pra fingir que eu tava comendo. E, tipo, todo mundo ao meu redor achava sensacional, porque eu tava emagrecendo. Nossa, a gorda tá emagrecendo, sensacional. Então era uma fase bem difícil, porque ninguém daqui de casa sabia, ninguém soube. Eu acho que descobriram quando eu abri a boca recentemente pra falar sobre isso, porque ninguém sabia. Na verdade, eu ganhei esse diário no meu aniversário, onde eu tinha feito uma viagem com minha mãe e essa viagem foi péssima. E eu ganhei da minha amiga de aniversário porque ela queria que eu pudesse expressar todas as coisas que eu não conseguia falar para as pessoas. E esse diário veio nessa fase. Então, basicamente, tipo, essa fase do meu término de relacionamento bem abusivo e tóxico foi descrito nesse diário. Então, tipo, tudo que eu escrevia nele era, tipo, coisas que eu escutava das pessoas, ou próximas, ou pessoas que passaram na minha vida e se foram, mas
uma das coisas que eu mais ouvia era que eu era uma pessoa muito inútil, que era o que tá escrito aqui e tá com o sangue, que na época eu ainda sofria de automutilação. Eu me machucava desde os meus 16 anos. Eu sempre sofri automutilação e a automutilação era uma forma de eu expressar os meus sentimentos de dor. Então eu não sabia como expressar e eu me automutilava para tentar expressar. Tipo, pra mim, hoje em dia, falar disso é tranquilo, sendo que quando eu falo disso me vem lembranças. Mas a minha última tentativa de suicídio foi quando eu tava só existindo, não tava sentindo nada por dentro. E eu tava só querendo acabar com tudo, porque eu não tava mais aguentando me sentir vazia. Tipo, eu vivia, respirava, comia, dormia, mas não era, parecia que eu não tava, só a carcaça. Então parecia que, tipo, eu só era a carcaça, não tinha nada ali dentro de mim. Então, tipo, eu só ia embora e não ia fazer falta pra ninguém. E eu lembro que isso era de madrugada, e meu pai nunca fica acordado de madrugada. E meu pai nunca entrou no meu quarto também. Então eu tinha um remédio que ele era muito forte, que era um remédio que eu tomava para não sentir fome, na época da anorexia. E eu lembro que eu estava no meu quarto e eu estava chorando muito. Aí eu fui pra cozinha e eu estava chorando muito, meu pai me viu chorar. E eu passei, ele perguntou o que foi, eu fiz nada. Aí eu lembro que eu peguei uma garrafa de cachaça, que era meu avô que tinha feito, a viagem que eu tinha feito. E eu levei pro meu quarto e eu passei pelo meu pai, ele achava que era água. E eu sentei assim, no meu quarto, e eu lembro que eu fiquei olhando assim pros remédios, fiquei olhando pro meu braço, que já estava tudo mutilado. E eu chorava muito, pô, eu só queria acabar com aquela dor. Aí eu lembro que eu coloquei os comprimidos na boca, e na hora que eu tava com os comprimidos na boca, o meu pai entrou no meu quarto. Minha voz tá falhando já. Aí foi muito difícil ver meu pai entrando no meu quarto e vendo aquela cena, porque meu pai nunca tinha me visto mutilada. Ele sabia que eu vivia de camiseta grande, mas ele nunca tinha visto os cortes. Então, tipo, sempre que ele via, ele falava, o que foi isso? Nada, me coçando. Então foi bem difícil, e ele perguntou porque eu tava chorando tanto. E eu falei pra ele que eu me sentia uma pessoa inútil, que eu tava cansada de existir, que eu não queria mais estar ali. E eu lembro que meu pai chorou muito comigo esse dia. E ele pediu pra não desistir da minha vida, porque ele era a única pessoa que ele tinha e que era pra eu seguir em frente, que era pra me manter forte e que tudo isso ia passar, que eu realmente precisava da minha psicóloga e que eu precisava de ajuda, porque eu não estava sozinha. Então, foi a primeira vez que eu olhei assim pra frente e olhei meu pai, tipo, lutando ali por mim. Parecia que, tipo, ele tinha colocado uma luz ali, tipo, não, pô, eu tô aqui, você não tá sozinha, você não é inútil. E quando ele falou assim, eu sou a única pessoa que eu tenho na vida, tipo, caramba, pô, eu sou a única pessoa que ele tem na vida, por que eu vou embora então? E desde esse dia, pô, é uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça, que possivelmente Deus colocou alguma coisa pro meu pai vir me ajudar e que ele colocou o meu pai para falar comigo na minha tentativa. Eu acho que meu pai é a base de tudo. Meu pai é tipo tudo pra mim. É a única pessoa que eu tenho que eu olho pra ele e digo, caramba, pô, eu confio em você. A minha psicóloga me ajudou muito nisso, porque ela sempre perguntava como era a relação com o meu corpo. E eu sempre falava pra ela que eu não gostava do meu corpo e que se eu pudesse eu mudaria ele. Se existisse uma chavezinha pra você desenhar seu corpo, eu mudaria. Na época, no caso, né? E como ela era uma pessoa muito maravilhosa, ela é uma pessoa muito maravilhosa, toda a sessão ela me dava uma folha para eu desenhar meu corpo. E essa folha tinha vários corpos. E eu sempre colocava o que era mais gordo. E elas falavam pra mim, não, seu corpo não é assim. Eu falava, é sim, eu me vejo dessa maneira. E toda sessão ela mandava eu desenhar meu corpo. E toda sessão ela fazia o mesmo desenho. Aí até que ela sentou comigo e falou, olha, você tem que chegar com mais amor. Você tem que olhar pra você com mais carinho. Aí eu falava, não, mas eu não consigo me enxergar com mais carinho, eu não sou isso. Aí teve um dia que eu tava tipo olhando pro espelho, e foi a primeira vez que eu olhei pro espelho
de uma forma diferente, porque eu sempre olhava pro espelho me criticando. E foi a primeira vez que eu olhei pro espelho não me criticando, que eu olhei com mais carinho pra mim. Tipo, caramba, pô, esse é meu corpo, é a única coisa que eu tenho, porque eu odeio tanto ele. Se é a carcaça que eu vou levar até a morte. E eu comecei a enxergar ele com mais carinho, de uma forma que eu nunca tinha enxergado. Eu era muito viciada em tirar foto só do meu rosto, eu escondia totalmente meu rosto com o cabelo. Então, tipo, eu nunca tirava foto de corpo, porque eu achava meu corpo horrível. A minha aceitação, basicamente, com o meu corpo começou quando eu desapeguei do meu cabelo. Porque eu achava que meu cabelo me representava como pessoa e como mulher, sendo que não me representava. Era só uma capa pra esconder quem eu sou. Aí eu cortei meu cabelo, curto, aí eu fui e cortei ele mais. E nesse mais, eu fui me reconhecendo. Até que eu raspei ele. Cheguei no limite de raspar e dizer, caramba, pô, isso que eu queria. Era esse rosto que eu queria ver. E foi aí que eu comecei a querer enxergar como as pessoas me enxergavam. Então eu comecei a tirar foto do meu corpo. E eu, caramba, pô, por que eu me escondi tanto tempo achando que eu não deveria gostar disso? Então eu comecei a tirar fotos do meu corpo sozinha. Eu no quarto, assim, ai caramba, pô, uma foto assim ficaria ótima. E eu comecei a tirar muito foto do meu corpo. E começou a se tornar uma forma de eu me ajudar. Não só ajudar as pessoas, mas como me autoajudar. Então eu enxergava muito a pessoa que eu era através das minhas fotos. E desde então, toda foto que eu posto é um desafio. Então toda foto que eu posto tem que ter um textão, porque é um desafio para eu olhar meu Instagram e ler aquilo. Que aquilo não é só para as pessoas que me seguem, mas também para mim. Então, tipo, isso me ajuda. Quando eu gravo, é tipo pra gravar mesmo. E muitos amigos me falavam, caramba, pô, deveria criar um canal no YouTube, tu é muito espontâneo quando tu fala. Sendo que, tipo, eu nunca achei que isso realmente ia ser uma coisa minha. Tipo, ai, nossa, eu preciso criar. Aí até que eu comecei a falar muito sobre aceitação. E as pessoas começaram a me cobrar muito sobre isso. Não é nem cobrança, é tipo, faz, pô, vai fazer bem pra tu. Vai ser como teu diário, faz. Aí eu fiquei muito pensando nisso, pô. Eu passei basicamente 1 ano e meio pensando sobre isso. E eu ficava, tipo, naquele gravo, no gravo, gravo, no gravo. E eu comecei a gravar os vídeos e foi, tipo, todo mundo que eu mandei os vídeos gostaram. E se tornou uma coisa muito natural. Eu gravar isso pra falar sobre qualquer coisa aleatória, eu não sinto mais vergonha. Diariamente eu recebo muitas mensagens de meninas que começaram a me seguir porque viram uma foto minha ou de alguma forma eu ajudei, ou incentivei o amor próprio, ou eu ajudei elas se autoconhecerem, ou se olharem com mais amor, com mais carinho, ou tipo plantar a plantinha que eu sempre falo, regar com mais amor, se olhar com mais carinho e por aí vai. O que eu falaria pra Bruna do passado é que vá com calma, que você vai se encontrar. Vá com calma, que as opiniões das pessoas não vão te definir. Não é número na balança ou coisa do tipo que vai te definir quem você é. Não é, tipo, palavras ou xingamentos de pessoas que vão te definir. É você plantar e regar que você vai receber em volta. Joga pro universo que você recebe em volta. Você planta amor, você colhe amor.